Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente já tem um episódio que a gente fala sobre a maçonaria, o episódio 62, ele ali, ó, outubro de 2023. Então é 1 hora de episódio, a gente já falou sobre Joseph Smith, a maçonaria, o mormonismo relacionado à marcenaria. Isso, Ozzy, a marcenaria. Mas eu encontrei algumas novas informações, daí a gente vai abordar aqui nesse novo episódio, vai ser curtinho, não tem muita coisa não. Então, quer saber um pouco mais sobre a maçonaria? Tem que ir lá no nosso episódio 62. Esse aqui é uma complementação, mas vamos dar um contexto histórico um pouco. Joseph, ele sempre foi adepto da maçonaria? Não, ele não gostava muito da maçonaria no início. Foi só ali perto de 1841, 1842 que ele começou a cogitar e ser adepto dessa instituição. Também foi pouco tempo, ele faleceu no meio do ano de 1844, então ele não seguiu muito. Qual é a posição da igreja hoje? A igreja está sempre mudando de ideia, mas a igreja por um longo tempo dizia que não tem problema se algum membro SUD quiser ser maçom. Até a maçonaria ela não tem muita exigência sobre isso. Você não precisa ser só maçom, se você for outra coisa, tá expulso. Não. A maçonaria só exige ali que você acredite em Deus, tem que ser convidado, não é só simplesmente chegar lá e querer. A maçonaria, em grande parte, é só para os homens, Tem alguns ramos da maçonaria que aceitam mulheres, mas isso é uma exceção. Mas o que acontece? O irmão do Joseph, o Hyrum Smith, ele já era maçom há muitos anos. Só que o Joseph não gostava muito da ideia. Até o Hyrum falava, ô Joseph, e aí, o que você acha? Não curtia. Aí, de repente, lá por março de 1842, quando eles estavam lá em Nauvoo, Illinois, Joseph ouviu, não sei o que aconteceu, o que mudou na mente dele, mas ele resolveu aderir à maçonaria e abriu uma loja, porque eles não chamam de igreja, o templo eles chamam de loja, então é a loja maçom. Eles abriram uma loja maçom. Então tanto Joseph quanto Hyrum, quanto o alto escalão de liderança da igreja, eles eram os líderes na comunidade maçom também. Como eles chamam, comunidade? Sociedade maçom? A gente já viu também no nosso outro episódio que tem muita semelhança simbólica entre os rituais maçônicos e as nossas cerimônias no Templo Sud. Então, Joseph, ele de repente, em 1842, aderiu à maçonaria, também começou a instituir as nossas cerimônias do templo e elas são muito conectadas. Uma coincidência? Isso aí fica a critério de vocês fazerem a análise. Muitos membros da igreja hoje, eles não têm ideia do que são os ritos maçons, Muitos criticam, porque a maçonaria é do demônio ou qualquer coisa assim. O que eu particularmente não vejo dessa forma, Não sou adepto, mas também eu particularmente não ouvi nada de ruim, da maçonaria. Bom, mas enfim, o fato é esse, Muitos dos símbolos e cerimônias maçons, elas estão introduzidas no Templo Sud. A gente vai falar bastante sobre o templo futuramente, só que vai demorar ainda, Tem muito assunto que eu quero tratar antes. Mas aí, você, membro da igreja que está curioso sobre a maçonaria e essas semelhanças,
Tem material na internet, no Google, se você pesquisar, né? Cerimônias maçônicas, apertos de mãos, símbolos, todas essas coisas, roupas. Você vai achar na internet e você vai tirar suas próprias conclusões sobre as semelhanças. Quando a gente soma essa situação, né, da semelhança da maçonaria com o mormonismo, com outras situações em que a gente alega talvez algum plágio, né, plágio do livro de Mórmon, plágio de algumas outras ideias dentro do mormonismo, talvez a gente chegue em alguma conclusão aí na somatória disso tudo, mas a gente já fez estudo sobre essas coisas, né, Membronita já tá ligado. Bom, o fato é que, então, em 1842, Joseph estabeleceu os templos ali, né? Já tinha o templo, mas não tinha essas cerimônias como elas aconteceram depois de 42. Então, em 1842 tinha o templo de Nauvoo e Joseph estabeleceu algumas cerimônias extras dentro do templo que a gente conhece hoje em dia. Bom, eu acho que a semelhança é incontestável, né? A gente sabe que essas cerimônias da maçonaria, então, elas vieram antes das cerimônias do mormonismo. Então, não tem como alegar que maçonaria copiou o mormonismo. Concordamos nisso, né? A alegação de defesa é que a maçonaria ela tinha as instruções originais das cerimônias e elas acabaram sendo corrompidas com o tempo. Então, quando Joseph teve acesso a elas na maçonaria, de repente, ele recebeu uma nova revelação de Deus dizendo que aquelas eram as cerimônias originais, que ele só tinha que fazer umas alterações para corrigir o que foi perdido com o tempo, e então foi estabelecidas as cerimônias do Templo Sud. Aí fica a critério dos membronitas fazerem a análise dessas informações e chegarem às suas próprias conclusões. Bom, os Mormons possuíam a autorização para ter algumas lojas maçônicas, só que como aconteceu esse lance aí de cópia, né, das cerimônias, eventualmente os Mormons perderam essa autorização oficial de possuir lojas maçônicas. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em uma data específica. Quando que Joseph foi iniciado na maçonaria? Ele foi iniciado em 15 de março de 1842. Como aprendiz maçom. Eu não sei, né, eu sei que tem aprendiz, tem mestre. No dia seguinte, né, então 15 de março ele foi aprendiz maçom, já no dia seguinte ele já virou mestre maçom. Obviamente não é assim na normalidade, né, não é assim de um dia para o outro que você vira mestre maçom, então esse processo aí foi muito rápido, né, para os maçons mais tradicionais começaram a criticar, falar, como é assim? O cara entrou ontem, hoje já é mestre maçom? Que história é essa? Ele está recebendo alguns privilégios? Né? Talvez, né, por ser um profeta de Deus, ele teve esse privilégio. Ah, Ozzy, mas o que é tanto aí que é tão parecido? Bom, né, não vou entrar em muitos detalhes sobre as coisas específicas, mas é aquilo, né? Símbolos específicos, eles são bem parecidos, né? Desenhos, gestos, apertos de mão, roupas específicas, juramentos, né? Juramentos de fidelidade, né? De pureza e tal. Tudo isso tem bastante semelhança. Dá uma olhadinha na internet que vai encontrar fácil, tá? Frases, né? Principalmente, nossa, eu fiquei bem impressionado quando eu vi, tipo, frases inteiras ali, simplesmente copiadas. Obviamente tem bastante diferença, né? Não são a mesma coisa. São algumas coisas parecem ser copiadas, mas não é na totalidade, não. A maçonaria ela não foca muito em Jesus Cristo, é Deus, o criador do universo, mas do Templo Mormon foca um pouco mais em Cristo, na salvação, né, salvação da família, né, salvamento familiar, ou da pessoa mesmo que já faleceu, batismo vicário, essas coisas não são existentes na maçonaria, não. A frase específica de Joseph Smith sobre essa questão da cópia da maçonaria, ele disse assim: a maçonaria moderna é uma forma degenerada do sacerdócio antigo. Então ele via isso como uma tradição que preservou alguns fragmentos das verdades antigas e que ele tinha que restaurar a forma pura. É bem a ideia do próprio mormonismo em si, né? A religião. Bom, mas o conteúdo de hoje são algumas frases, algumas citações que eu vi sobre a maçonaria. A gente vai começar com Heber C. Kimball, né, um membro bem influente lá do início da igreja, época de Joseph Smith, Brigham Young.
Então o Heber estava escrevendo uma carta para o Parley P. Pratt lá em 17 de junho de 1842. Aí, ó, C. Joseph entrou para maçonaria 15 de março. 3 meses depois, o Heber C. Kimball estava escrevendo essa carta para o Parley P. Pratt e ele estava dizendo assim: o irmão Joseph sente-se bem como nunca o vi antes. Uma razão é que ele ingressou em um pequeno grupo onde ele se sente seguro. E não é a todos que ele pode abrir seu coração e sentir-se seguro. Queria que você estivesse aqui e ouvisse e sentisse por si mesmo. Recebemos algumas coisas preciosas do profeta sobre o sacerdócio que faria a sua alma regozijar. Não posso dá-las a você no papel, porque não são para serem escritas. Portanto, você deve vir e obtê-las por si próprio. Organizamos uma loja de maçons aqui, assim que obtivemos uma licença. Isso foi em março, e desde então, quase 200 foram feitos maçons. Os irmãos Joseph e Sidney foram os primeiros a serem recebidos na loja. Todos os outros 12 tornaram-se membros, exceto o Orson Pratt, ele reluta. O Parley P. Pratt acho que era irmão, né, do Orson. Olha só. Mas ele vai concordar em breve. Há uma semelhança com o sacerdócio na maçonaria. O irmão Joseph diz que a maçonaria foi tomada do sacerdócio, mas olha só, não foi o mormonismo que roubou, né, a maçonaria. Foi a maçonaria que roubou as informações ali sigilosas do sacerdócio. Olha só. O irmão Joseph diz que a maçonaria foi tomada do sacerdócio, mas se tornou degenerada. Mas muitas coisas estão perfeitas. Aí, ó, essa foi a carta do Heber C. Kimball para o Parley P. Pratt. Quem falou da maçonaria também é o Benjamin F. Johnson. Lembra essa família Johnson lá de... Qual que é o nome da cidade que Joseph levou piche e pena? Hiram, né? Tem um livro sobre a vida dele que se chama My Life's Review, na página 96. E o Benjamin Johnson, ele fala assim, né, sobre Joseph. Ele disse-me que a franco-maçonaria, franco é de França, né, de onde ela veio. Ele disse-me que a franco-maçonaria, no presente, era as investiduras apóstatas, assim como a religião sectária era a religião apóstata, né? A religião sectária, no caso, seria o catolicismo. Né? Então, basicamente, o que ele está dizendo é que Joseph explicou, né? Assim como o catolicismo é uma religião aí que se perdeu e teve que ser restaurada, a maçonaria também era as investiduras que acabaram se perderam e tiveram que ser restauradas. Vamos ver outro carinha aqui que falou sobre a maçonaria de Joseph Smith. Foi o Franklin D. Richards. A gente já falou sobre ele, não vou lembrar quem é ele, mas teve um cara chamado Roger Clawson, e ele escreveu diário, e nesse diário do Roger Clawson, de 4 de abril de 1899, ele estava falando sobre o Franklin D. Richards, que estava falando sobre Joseph Smith. Então aí, ó, um telefone sem fio. Vamos dar uma olhada o que esse telefone sem fio falou. O Franklin D. Richards disse: Joseph, o profeta, estava ciente de que havia coisas sobre a maçonaria que vieram do princípio, e ele desejava saber o que eram. Daí a loja. Os maçons admitiram que algumas chaves concernentes à maçonaria estavam perdidas. Olha, então os maçons dizem que eles não têm tudo ali, falta alguma coisa. Joseph inquiriu o Senhor com respeito ao assunto, e ele, né, com E maiúsculo, revelou ao profeta a verdadeira maçonaria, como a temos em nossos templos. Devido a esse conhecimento superior que Joseph havia recebido, os maçons ficaram invejosos e fecharam a nossa loja maçônica de Nauvoo. Olha só, não foi porque Joseph fez juramentos, né, de manter tudo aquilo em sigilo e depois quebrou tudo, né, não foi por isso que os maçons ficaram bravos, foi porque eles ficaram com inveja que Joseph, com o seu poder do alto, conseguiu o restinho que os maçons não tinham. Olha só como a história é contada, né, diferente por fontes diferentes. Voltamos lá no Heber C. Kimball.
teve uma conferência especial da igreja em 9 de novembro de 1858, aí, ó, já época de Brigham Young. Brigham Young tinha acabado de perder o mandato de governador, tinha acabado de acontecer o massacre de Mountain Meadows. Então o Heber C. Kimball está falando sobre a maçonaria. Vamos ver? Nós temos a verdadeira maçonaria. A maçonaria de hoje é originária da apostasia que ocorreu nos dias de Salomão e Davi. Eles têm uma e outra coisa correta, mas nós temos a coisa verdadeira. Aí, ó, ele está dizendo então que a maçonaria ela já era originária lá da época de Salomão e Davi, olha só. Né? Acabou se perdendo, né? O que os maçons têm hoje são uns picotes, mas o mormonismo tem um negócio real ali, ó, verdadeiro, que legal. Só que é engraçado que Joseph não conseguiu receber essa revelação, né, em 10 anos ali de igreja, 1830 até 1840, mais, né, 42, ele não recebeu essa revelação de Deus. Coisa importante aí, ó, você vê, né, cerimônias, coisa importantíssima do nosso templo hoje, ele não recebeu nesses 10, 12 anos. Aí só quando ele foi para a maçonaria que de repente Deus resolveu revelar essas coisas. É bem interessante a forma que Deus age, né, quando relacionado com Joseph Smith. No próprio diário do Joseph Fielding Smith, ele fala: muitos filiaram-se à instituição maçônica. Isso parece ter sido um degrau ou preparação para algo mais. A verdadeira origem da maçonaria. Isso também vi e me regozijo. Olha aí, ó, Joseph Fielding Smith estava vivenciando isso. Porque o que ele está querendo dizer basicamente é isso, né? O pessoal até foi para a maçonaria, né? Você viu ali, né, que o Heber C. Kimball tinha dito, 200 membros, inclusive quase todos os 12, né? Só o Orson Pratt que não quis, né? Mas ó, todos eles ali ó, foram para a maçonaria. Por quê? Era um degrau, né? Uma preparação para as investiduras do Templo Sud. Olha aqui, a gente tem as anotações originais de Joseph Smith no próprio diário dele sobre esses dias, né? Ele entrou para a maçonaria na terça-feira, dia 15 de março. Vamos ver, ó, terça-feira, 15 de março. Oficiei como capelão na instalação da loja de maçons de Nauvoo, no bosque próximo ao templo. O grão-mestre Jonas de Columbus fez-se presente e um grande número de pessoas reuniu-se na ocasião. O dia foi muito bom, todas as coisas foram feitas em ordem e a satisfação universal foi expressa. Ao anoitecer, recebi o primeiro grau na franco-maçonaria da loja de Nauvoo, que se reuniu em meu escritório geral. Daí tem o diário dele do dia 16, né, quarta-feira, próximo dia seguinte, ele disse ali, ó: estive na loja maçônica e cheguei ao grau sublime. Olha só, eles chamam esse grau de... como que chama? Mestre maçom? Chama de grau sublime. Aí um ano e meio para frente, né, 15 de outubro de 1843, Joseph está lá, né, num discurso de domingo em Nauvoo e ele falou assim: o segredo da maçonaria é manter em segredo. Olha só. Palavras sábias do gênio do conhecimento. Tem uma frase aqui de Brigham Young sobre um tal de Hiram Abiff. Está dizendo aqui, discurso de Brigham Young referindo-se à lenda maçônica de Hiram Abiff. Não tenho nem ideia, estou dando uma olhadinha o que é essa lenda maçônica. Pelo que eu estou entendendo aqui, é uma historinha simbólica que acontece ali no grau 3 dentro da maçonaria, ele chama de grau azul. Ela não é uma história, digamos assim, literal, é só alegórica mesmo, para trazer um simbolismo. Tá, quem foi esse cara e o que ele fez e o que isso representa? Bom, a lenda do Hiram Abiff, da tradição maçônica, diz que ele era o mestre arquiteto do Templo de Salomão. E esse cara, ele era o cara da arquitetura, né? Então todo o trabalho refinado, tudo o segredinho tudo ele fazia na maior maestria possível. Como que o rei Salomão conheceu ele? Tá, isso tá na escritura, então é uma mistura aí de talvez um realismo com uma lenda, né? 1 Reis 7, 13 e 14 diz que o rei Salomão recebeu um arquiteto bom, daqueles bem bom mesmo,
que foi enviado pelo rei de Tiro, o rei Irão. Então o rei Irão de Tiro enviou Hiram-Abif para o Salomão para ser um arquiteto, para trabalhar naquele templo, vai ficar perfeitinho. O que acontece? Tinha uma parte ali do templo que ninguém podia ter acesso, né, da construção, a não ser o Hiram-Abif. E daí tinha um pessoal que estava trabalhando ali na obra que eles queriam ter acesso, eles queriam saber a informação dos segredos e tal, e tentaram extorquir esses segredos do Hiram-Abif. Né, então, numa porta chega um, tenta extorquir, daí o Hiram se recusa, depois chega na outra porta, né, o outro tenta, não deu, o terceiro também não deu, daí como punição, os três resolveram assassinar ele. Eles chamam esses três carinhas de os três rufiões. Aí o que acontece? Eles escondem o corpo do Hiram-Abif. O Salomão procurou por esse cara, encontrou o corpo, e daí Salomão e os outros mestres, né, do templo realizaram um ritual simbólico de ressurreição para trazer de volta o Hiram. Né? Esses segredos originais aí do templo, do Salomão, eles se perderam, né, com a morte dele. Então, eles acabaram estabelecendo novos sinais, né, e palavras que são instituídos hoje na maçonaria para representar aquilo que aconteceu no Templo do Salomão. Então, basicamente, essa lenda do Hiram-Abif aí, ela traz três ensinamentos, vamos dizer assim, morais, né, meio místicos também. O primeiro é a fidelidade e retidão moral. Por quê? Porque o Hiram, né, preferiu morrer do que trair o juramento dele. O segundo ponto é a morte e ressurreição, né, que também, né, foi ali, Salomão chegou e trouxe ele novamente através de alguns ritos. E a terceira coisa é a busca do conhecimento perdido, que daí foi essa jornada do maçom pela sabedoria, né, sabedoria e iluminação. Eles querem saber mais, conhecer mais, entender como que aconteceu esse conhecimento perdido, eles querem adquirir. Então, apesar do Salomão ser uma pessoa real, né, do templo dele ser uma coisa real, e né, até ter citado esse cara ali, ter sido enviado por um outro rei e tal, essa parte da historinha é só mesmo desenvolvida, não está na Bíblia. Ela foi desenvolvida ao longo dos séculos, dentro dos rituais dos mestres maçons, para fazer essa representatividade. Beleza? Agora que a gente já falou sobre essa lenda maçônica do Hiram-Abif, vamos ver o que o Brigham Young falou no discurso dele, se referindo a essa lenda aí. Tá no Journal, vamos ver, Discourses of Brigham Young, nem é o Journal of Discourses, Discourses of Brigham Young, Temples and Salvation, página 393. Vamos ver o que diz ali. Brigham Young. É verdade que Salomão construiu um templo com os propósitos de dar investiduras, mas disso podemos aprender com a história da época que eles, se deram alguma, deram poucas investiduras. E um dos sumos sacerdotes foi assassinado por homens iníquos e corruptos, que já haviam iniciado essa apostasia, porque ele não revelaria aquelas coisas pertencentes ao sacerdócio que eram proibidas a ele revelar até ele ir ao local apropriado. Aí, ó, então o Brigham Young está citando essa lenda do Hiram-Abif. Olha só que interessante, né? Ele se negou até a morte a revelar. Agora, Joseph Smith já fez um copy-paste ali, né? Copiar, colar. Mas fica chateadíssimo se algum membro da Igreja Sud espalhar as informações, né, como por exemplo da poligamia, né, que era secreto, né, e do templo também. Bom, ainda sobre Brigham Young, agora sim, né, no Journal of Discourses, volume 2, é de abril de 1853, em que Brigham Young fala: quando o mormonismo me foi apresentado, eu ainda não havia visto uma seita de religiosos cujas doutrinas do início ao fim parecessem a mim com a maçonaria. É como um homem que tinha em uma caixa e que a exibia por uma certa quantia. Ele abria a caixa principal, da qual tirava outra caixa, e então abria esta e tirava de lá outra, e então outra e mais outra, e continuava a tirar uma caixa de dentro de outra até chegar em um pedaço muito pequeno de madeira. E ele então dizia aos espectadores: isso, senhoras e senhores, é a franco-maçonaria. Aí, ó, né, explicando que ele chegou no mormonismo, tem uma coisa dentro da outra, de repente chega no final, é uma maçonaria.
Mas o Brigham Young ele ficou chateado também que os maçons proibiram eles de ter loja maçônica, né? Os Mormons de conduzirem uma loja maçônica. O Brigham Young falou lá no Journal of Discourses, agora volume 6, lá mais pra frente, né? Agora fevereiro de 1867. Vamos ver o que o Brigham Young falou? Há uma outra classe de indivíduos a quem eu me referirei brevemente. Devemos chamá-los de cristãos? Eram cristãos originalmente. Nós não podemos ser admitidos em suas sociedades, em seus lugares de reuniões em certos momentos e em determinadas ocasiões, porque estão receosos pela poligamia. Eu vou lhes dar o seu título para que vocês possam saber de quem eu estou falando. Refiro-me aos franco-maçons. Eles recusaram a filiação de nossos irmãos em suas lojas porque estes são polígamos. Quem foi o fundador da franco-maçonaria? Eles apontam para Salomão e para um lá? Esse foi o rei que estabeleceu esta elevada e sagrada ordem. Mas ele era um poligamista ou não era? Ele tem um ponto, pior que ele tem um ponto mesmo. Não julgo. Não julgo os maçons, né, de não quererem mormons por serem polígamos, mas a questão também, eu nem sei se foi o Salomão que instituiu a maçonaria. Eu teria que verificar essa informação, se realmente foi. Deixa eu ver. Foi o rei Salomão um maçom? Não há evidência histórica ou bíblica de que o rei Salomão tenha sido um maçom. A figura do rei Salomão é extremamente central dentro da maçonaria. É conhecido por sua grande sabedoria, né, construiu o templo, foi auxiliado por Hiram, né, o Hiram Abiff. Então a conclusão aqui é que Salomão ele não foi um maçom no sentido moderno, mas ele foi instituído dentro da maçonaria como um grande líder original ali. Tá, tô entendendo. Então daí o Brigham Young chega e fala assim, né, esses caras estão querendo criticar nossa poligamia, mas o cara principal ali da ordem deles era um cara super polígamo, que história é essa? Faz sentido mesmo. Vamos continuar aqui no discurso do Brigham Young. Eles apontam para Salomão e para um lá. Esse foi o rei que estabeleceu esta elevada e sagrada ordem, mas ele era um polígamo ou não era? Se ele acreditava em monogamia, ele não a praticou, porque teve 700 esposas, e isso é mais do que eu tenho. E teve 300 concubinas, enquanto eu não tenho nenhuma que eu saiba. Safado. Bom, vamos finalizar então aqui com a frase do Elder Marvin J. Ballard, na Conferência Geral de outubro de 1913. E ele disse assim: o que é a maçonaria? É um fragmento da antiga verdade vinda através do Templo de Salomão dos dias passados, mas senão como um fragmento, como o cristianismo é senão um fragmento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Era apenas para ser possuída e usufruída por aqueles que possuem o santo sacerdócio. O profeta Elias revelou essas verdades, ele a possuía antigamente e as deu em sua perfeição e simplicidade e pureza ao profeta Joseph Smith. Aí, não foi uma cópia da maçonaria. Joseph Smith ele recebeu a pureza e perfeição, né, dessas revelações através do profeta Elias. Agora sim está tudo explicado. Bom, espero que essas informações aí tenham sido relevantes para vocês. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!